Então, vamos lá, né? Vamos pegar aqui, já que a gente falou da importância, eu tinha pego a carta do coração. Vamos começar com duas, para ficar mais fácil, depois a gente inclui a outra, tá bom? Olha lá. A carta do coração. Gente, a carta do coração, ela fala por si só, né? Porque ela é a carta que vai falar do afeto, ela vai falar do amor, certo? Ela vai falar de relacionamento. Mas logo de cara, a primeira coisa que a gente tem que saber, vamos para o básico. Primeira coisa que você faz, olha a carta e vai para o básico. O que é que você sente quando você olha para essa carta? Né? O que você sente quando você olha para essa carta? Né? Eu me sinto bem? Me dá uma sensação ruim? Eu sinto amor? Eu sinto carinho? Certo? Então, ó, a primeira coisa, essa é a carta que vai trazer essa sensação. Aí, eu coloco a próxima carta, e essa próxima carta, ela vai ampliar essa carta aqui, ela vai trazer um sentido maior para a primeira carta que eu estou lendo. Então, a minha carta principal é a primeira, tá? E aí eu vou para a segunda. Então, aqui, olha só, aí eu falo que eu tenho um amor amigo, bem básico, né? Ou tenho um amigo que eu tenho muito amor. Ou eu tenho muito amor por um amigo, tá? Sim, ternura, sentimento, aí vai, a gente vai ampliando. Eu tô trazendo o básico para vocês entenderem, mas depois a gente vai entrando na complexidade da carta, tá? E a gente vai aumentando aí, né? Eu gosto de falar que é a casca da cebola, né? A gente vai descascando e vai até chegar lá no cerne. Tá? Mas o básico, né? O que ela. Então, eu sempre vou utilizar a primeira e a próxima ela amplia, né? Ela traz o adjetivo para a primeira carta. Então, as vantagens de eu fazer as combinações das cartas é justamente eu conseguir criar a narrativa, eu conseguir criar uma história. Olha lá a Paty falando amor fiel, exatamente. Porque aí depende da pergunta, se sai essas cartas, já sei que existe, né, uma verdade, uma lealdade, uma fidelidade ali naquele amor. E aí, lembra disso, aqui a gente está no feijão com arroz, né? Feijão e o arroz. Quando a gente junta, o que que dá? Né? Dá um feijão com arroz gostoso. Então, prestem bem atenção. Né? Então, é o básico, para quem não sabe ainda fazer as combinações, e a gente vai aumentando aí a complexidade dessas cartas. E as vantagens, justamente, a gente conseguir trazer a resposta para o nosso cliente, porque esse é o objetivo maior da nossa leitura, é a gente conseguir trazer a resposta que o nosso cliente precisa. Lembra, não é o que ele quer, mas é o que ele precisa ouvir. Quando a gente consegue trazer o que ele precisa e bate com aquilo que ele quer, é fantástico. Ele vai te elogiar, ele vai te agradecer, ele vai ser grato a você eternamente. Mas também você pode trazer respostas que não agradem o seu consulente. E às vezes ele vai sair da leitura ainda assim grato, mas né, não era o que ele queria ouvir, mas é o que ele precisava. Tá? Então, nem sempre vão ser glórias, tá? Né? Tem essas situações também. Mas você precisa também ser fiel ao seu baralho. E ter sabedoria na hora de falar. Não é que eu vou sair falando tudo que o baralho está dizendo, ainda mais se eu percebo que a pessoa não tem condições de entender aquilo. Ah, e como é que eu sei que a pessoa não tem? Gente, pela maneira como ela aborda, pela maneira como ela fala, você já vai percebendo. E aí você vai trazendo para ela aquilo que ela consegue ouvir. E lembrando, pensa, se você estivesse no lugar dela, como que você gostaria que falassem para você? Que esse amor está acabando, né? Como que você falaria isso? Então, aqui eu paro a leitura e eu pergunto, olha, mas como está essa relação de vocês? Né? Porque aqui eu vejo que vocês têm uma relação, né, são amigos dentro de um relacionamento, mas anda acontecendo algumas situações que está abalando esse relacionamento de vocês, não é?
Aí a pessoa fala, é verdade, está acontecendo tal coisa. Aí eu confirmo aqui a carta. Falar, realmente, olha, então aqui fala que precisa mudar algumas coisas nessa relação, porque isso realmente está atrapalhando esse amor que vocês têm há anos, tá? Então a gente já começa assim. Ai, aí é complicado, né, gente? Mas a gente tem que ter sabedoria para poder trazer e falar para o nosso cliente, para ajudá-lo a entender aquele percurso na vida deles. Então a gente também tem que parar e acolher, né? Então eu sempre vou fazendo perguntas ali também. Para quê? Para justamente para a pessoa ela também ir chegando no raciocínio que muitas coisas dependem dela, que muitas coisas já estão acontecendo e que na verdade são consequências aquelas situações, né? E a gente não está tirando do nada, está tirando da vida dela na leitura. Então, olha só, e se eu não fizer as combinações que acontecem? Bem, o que acontece é que você vai trabalhar de uma forma diferente. E existem outras maneiras de você só tirar as cartas, mas eu ainda entendo que precisa de uma combinação, né? Algumas pessoas, elas utilizam de outras maneiras para fazer a sua leitura. Mas, para mim, a minha percepção, eu ainda imagino, né? Porque mesmo que eu tire uma carta por vez, por exemplo, gente, ó, né? Tô lá, e eu tiro aqui uma carta por vez. Então, a carta do jardim vai falar das minhas amizades. Se eu não souber combinar a minha carta do jardim com a próxima carta, né? Eu não vou saber falar, mesmo que eu esteja falando uma carta por vez. Ah, eu estou vendo aqui a carta. Então, você vai falar do seu meio social, dos seus amigos, né? Da sua vida no mundo externo. Aí você tira a próxima carta que fala, né? Que esse meio social, ele te traz muita realização, muita segurança, muita felicidade. Aí você vai pegando a outra, né? Mas precisa de mudança. Então, se você não souber combinar, como é que você vai falar isso? Porque eu vejo muitas pessoas fazendo isso, indo carta por carta, mas elas precisam ir amarrando, porque elas precisam contar uma história.